E aí, gente, beleza? Vamos começar agora a nossa aula aqui de vetores. Na sequência, a gente vai introduzir aí o tema de vetores na nossa cinemática. A gente vai começar aí a definir as nossas grandezas de velocidade, de aceleração, o nosso deslocamento, não agora mais como grandezas escalares, mas como grandezas vetoriais. Beleza? Mas então, sem mais enrolação, bora aí para nossa aula. Beleza, então a gente viu aí a representação da soma vetorial de diversos vetores. Vamos agora focar aqui na soma de dois vetores e ver alguns detalhes a mais. Considere então dois vetores aqui no nosso esquema, A e B, ambos iniciados na origem do meu sistema cartesiano. O ângulo entre esses dois vetores, eu vou chamar ele aí de θ, e o meu vetor soma, ele vai poder ser dado pela diagonal do paralelograma que se forma ao traçarmos retas paralelas a cada um desses vetores. Olha só. Então eu tracei uma reta paralela ao meu vetor B e tracei outra reta paralela ao meu vetor A. A diagonal dessa minha figura geométrica formada, ou seja, desse paralelogramo, é o meu vetor soma. Então a gente obteve a nossa representação geométrica. Vamos ver como a gente tirar um módulo desse vetor soma. A gente vai aplicar aqui a nossa lei de cossenos. Olha só, eu vou considerar então que a intensidade ou o módulo do nosso vetor A vai ser um A minúsculo, o nosso B minúsculo e o nosso S minúsculo. Tranquilo? Então, vamos aplicar aqui a nossa lei dos cossenos. O que é que essa lei diz? A intensidade do meu vetor de interesse, aqui no caso S, pode ser dada observando-se o quê? O ângulo oposto ao meu vetor de interesse, no caso S. Qual é esse ângulo? 180 menos θ. Por quê? θ eu sei que é o ângulo entre os dois vetores. Observe que essa reta paralela ao vetor A também possui o ângulo θ com o eixo x, certo? Então quer dizer que esse ângulo oposto ao meu vetor S de interesse é 180 menos θ, porque uma reta aqui vai ser definida por um ângulo de 180. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Quer dizer que S ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes A, que multiplica B, vezes o cosseno do ângulo oposto ao vetor de interesse, no caso S, ou seja, 180 menos θ. Tranquilo? Mas agora, olha só uma observação. Eu sei do meu eixo do cosseno que θ vai me dar esse valor para o cosseno. Mas, observe que se eu reduzir esse ângulo para o ângulo de 180 menos θ, eu terei o mesmo valor do cosseno no eixo negativo. Então, eu posso dizer que cosseno de θ é igual a menos cosseno de 180 menos θ. Então, eu posso reescrever essa equação aqui também, trocando o valor do meu cosseno. Em vez de eu usar cosseno de 180 menos θ, eu posso simplesmente pegar o cosseno θ lá, trocando o sinal dele. Qualquer uma das fórmulas que você usar vai dar o mesmo resultado. Agora vamos ver alguns resultados interessantes aqui para o valor desse ângulo entre os vetores. Vamos supor então que o meu ângulo aqui vai ser de 0 graus. Como vai ficar as nossas fórmulas aqui? Cosseno de 0 grau, quanto que ele vale? 1. E cosseno de 180 menos 0 vai ser menos 1.
Levando aqui para as nossas fórmulas, a gente vai ter então o nosso resultado aqui equivalente ao quadrado da soma dos módulos dos vetores correspondentes. Agora, outro ângulo, 180. Cosseno de 180, olhando aqui no nosso eixo dos cossenos, a gente vai ver que cosseno de 180 está no eixo negativo dos cossenos, vai ser menos 1. E o cosseno de 180 menos o próprio 180 vai ser o cosseno de zero, que é igual a 1. Novamente, jogando esses valores então nas nossas equações aqui, a gente vai ver que o resultado final vai se reduzir ao quadrado da diferença dos módulos dos respectivos vetores. Agora, um último valor aqui para a gente prestar atenção, por exemplo, o nosso valor de θ igual a 90 graus. Cosseno de 90 graus vai ser zero. E cosseno de 180 menos 90 também zero. Então, as nossas equações aqui terão esse último termo reduzido a zero, o que nos dá um resultado final que vai corresponder justamente ao nosso teorema de Pitágoras. Então, vetores perpendiculares são simplesmente pela aplicação da lei dos cossenos o nosso próprio teorema de Pitágoras. Tranquilo? Falando aqui agora, beleza, então a gente falou aí da soma vetorial de dois vetores. Vamos falar agora da subtração. Se você aprendeu a soma vetorial, então eu já lhe digo, você já sabe a subtração. Isso por quê? Olha só, considere aí dois vetores A e B. A subtração de, ou seja, o nosso vetor diferença aqui vai ser o nosso vetor A menos o nosso vetor B. Mas isso também pode ser reescrito como uma soma vetorial. Se eu colocar a nossa diferença simplesmente como a soma de um vetor negativo de B. Vamos ver como que fica isso na minha representação geométrica aqui. Olha só, então A eu vou manter e B eu vou fazer o negativo dele. Traçando as nossas retas paralelas a cada um dos vetores e tirando a nossa diagonal nesse paralelograma, a gente vai ter o nosso vetor diferença aqui, a nossa subtração de vetores. Como eu disse, você já sabe fazer. Então, achamos o vetor resultante e, como antes, podemos usar aqui a lei dos cossenos para obter o módulo desse vetor. A gente tem a opção de usar uma dessas duas equações aqui conforme o nosso ângulo entre os vetores, beleza? A gente vai ter aqui a nossa propriedade aí da comutação, ou seja, a ordem dos fatores aí não vai alterar o nosso resultado. Beleza, então a gente acabou de ver aí a nossa subtração de vetores e é o que a gente está acostumado aí ver na nossa cinemática, né? A gente está acostumado a ver lá o nosso ΔS, o nosso ΔV, a nossa variação de aceleração, não, nem tanto, né? Quando a gente fala de uma aceleração variável. Vamos agora olhar aqui para a nossa decomposição de vetores. Então eu tenho um vetor A, agora observe que agora eu estou falando de um vetor, não de dois. Então eu tenho aqui o meu vetor A decomposto no meu sistema de coordenadas. Então eu tenho a componente AX e a componente AY. Observe que essas componentes então estão com um ângulo de 90 graus entre si. Quando a gente fez a soma vetorial no eixo cartesiano, estamos fazendo uma decomposição então de vetores. Percebeu? Se a gente lembrar então da nossa definição da lei dos cossenos que a gente aplicou logo atrás aí no slide, observe que temos dois vetores então, A e B, com ângulos de 90 graus. Quais são esses dois vetores? O AY e o AX. O vetor A é o vetor soma dos vetores AX e AY, com 90 graus entre si. Então, a minha lei dos cossenos pode ser aqui aplicada. Lembrando que o nosso cosseno de 180 menos 90 vai ser o cosseno de 90 graus. Isso aqui vai se reduzir ao nosso teorema de Pitágoras. Então, observe como fica o nosso vetor A aqui escrito em termos de suas componentes. Olha só, AX vai ser simplesmente a componente no eixo X. Então, eu só coloquei AX.
o termo em y é 0. Agora, a minha componente y, componente em x é 0. E a componente em y é AY. Tranquilo? Então, como é o meu vetor resultante? É a soma vetorial das duas componentes. Eu posso escrever isso aqui, então, meu vetor soma, em termos de suas coordenadas nos eixos, simplesmente somando as componentes de cada eixo. No meu eixo de x, que é o i-chapéu, eu vou somar as componentes dos dois vetores AX e AY, que representam o eixo x, ou seja, é AX mais 0. E na minha componente representativa do eixo y, eu vou somar aqui as duas componentes dos vetores AX e AY, que representam aqui a ordenada y, que é 0 mais AY. Perceberam? Então, assim, a gente compõe aqui o nosso vetor resultante através da decomposição do vetor A. Beleza? Então, olha só. Se eu colocar que o meu vetor A tem um ângulo θ com o eixo x, ou seja, com a minha componente AX, eu posso tirar alguns resultados. Por exemplo, o seno de θ, que vai ser o que? O cateto oposto sobre a hipotenusa. E eu vou ter, então, a minha componente de AY. O meu cosseno de θ vai também nos dar de forma semelhante a minha componente AX, porque cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. E a minha própria tangente de θ, que vai nos dar aí uma relação entre as componentes AX e AY. Então, se eu aplicar aí o teorema de Pitágoras, lei dos cossenos se reduzindo ao teorema de Pitágoras, ou seja, A ao quadrado vai ser igual a AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Mas quanto vale AX? Quanto vale AY? Eu obtive isso aqui. Olha só aqui os meus resultados. Substituindo aqui, então a gente pode agora isolar o nosso A e cancelar em ambos os lados. E a gente vai ter aqui uma propriedade muito útil que a gente vai usar em todo o nosso curso de física. Então, olhando para a nossa figura aqui, a gente vê que se a gente aplica a nossa lei dos cossenos aos ângulos e aos seus respectivos vetores opostos, a gente pode achar aí as componentes desses vetores. Tranquilo? Olha só, eu posso achar AY com o seu respectivo ângulo oposto, θ. Eu posso achar aí o nosso AX com o nosso ângulo oposto, o beta. E ainda eu posso achar o nosso próprio A com o nosso ângulo oposto, gama. Beleza? Então a gente falou bastante aí de lei dos cossenos, mas existe uma outra lei bem interessante que a gente pode se atentar aí também para ajudar nos nossos exercícios, que é a lei dos senos, né? Que relaciona esses ângulos dos nossos triângulos. Como que é essa lei? Novamente, eu vou correlacionar cada ângulo com o seu vetor oposto. Olha só, o meu ângulo gama com o seu vetor oposto, o meu ângulo θ com o seu vetor oposto, o AY, o meu ângulo beta com o seu vetor oposto, AX. Beleza? Então, a razão entre o módulo do vetor e o seno do ângulo oposto a este vetor, ela é igual para todos os vetores que compõem esse triângulo. Essa é a nossa lei dos senos. Beleza, então a gente falou aí de soma e de subtração de vetores. E como seria então a multiplicação de um número real por um vetor? Imagine então que o produto de um número real, n, por exemplo, por um vetor A, é um vetor
B, tal que, se eu tenho então N multiplicando o vetor A, eu vou ter um vetor B, ambos na mesma direção. E dependendo do sinal de N, A e B poderão ter sentidos iguais ou opostos. Vamos abrir esse termo aqui para ver como que vai ficar. Eu vou chamar então o nosso vetor A com a representação tanto para a abscissa como para a ordenada, com suas componentes aqui, tranquilo? Então, se eu multiplicar N por esse meu vetor, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter o produto de N pelo valor da componente daquele vetor. Então, no eixo X, a gente vai ter N vezes a componente de X. No eixo Y, a gente vai ter o N multiplicando a componente de Y. Então, eu tenho Bx para o eixo X e By para o eixo Y. Beleza, então agora a gente já falou de soma, já falou de subtração, onde a gente começou a ver as nossas variações de espaço, variações de velocidades, variações de aceleração e viu também o produto de um número real por um vetor. Agora vamos começar a falar aqui de deslocamento. Eu tenho aqui a nossa trajetória e agora a gente possui um sistema de referência no eixo cartesiano em 3 dimensões, x, y, z. Observe então que eu definir um vetor deslocamento para uma posição inicial no ponto P1. Observe então que eu tenho uma posição inicial no ponto P1 e uma posição no instante posterior de P2. Eu posso definir esses vetores deslocamento simplesmente traçando o vetor da origem até a posição de cada um deles, P1 e P2. O meu vetor deslocamento vai ser o vetor subtração do vetor 2 menos o vetor 1. Olha só como que a gente tem isso aqui, essa representação. Então, o meu vetor deslocamento, ele é a subtração de 2 vetores, ou seja, o vetor R2 menos o meu vetor R1. O meu vetor deslocamento é igual ao vetor diferença entre os 2 vetores definidos para as posições P1 e P2. Ou seja, deslocamento é o vetor diferença entre os vetores R2 menos o vetor R1. Beleza, então a gente já começa a observar aqui que vetor deslocamento, como a gente disse lá no início da aula, é diferente de variação de espaço. Olhem só esta outra figura aqui. Eu tenho então, vamos supor que seja essa representação desse meu sistema 3D aqui. O meu vetor deslocamento do ponto A para o ponto B vai ser dado pelo vetor D. Mas eu tenho uma variação de espaço na minha trajetória aqui, e que é logicamente diferente do vetor deslocamento. Então observe que o módulo do meu vetor deslocamento ele nunca será maior do que o módulo de ΔS. Percebe isso aqui na nossa figura, não é mesmo? Beleza, então a gente definiu aí vetor deslocamento. Então vamos falar agora de velocidade. Velocidade vetorial média. Lá nas grandezas escalares a gente definia espaço para depois definir velocidade média. Aqui da mesma forma definimos deslocamento e vamos definir agora velocidade vetorial média. Vamos seguir o mesmo princípio. A nossa velocidade vetorial média ela vai ser definida como o quociente do vetor deslocamento D pelo respectivo intervalo de tempo na sua trajetória entre P1 e P2. Abrindo esses termos aqui, eu sei que o meu vetor deslocamento é dado pela diferença entre os vetores R2 e o vetor R1. Agora observe o seguinte, a minha variação de tempo é um escalar positivo. Observe que o vetor V assumirá
a mesma direção e mesmo sentido do vetor deslocamento. Logo, observe que, diferente da velocidade escalar média, que é tangente à nossa trajetória, a velocidade média vetorial ela é secante à nossa trajetória, pois, como dissemos, tem mesma direção e mesmo sentido do nosso vetor deslocamento. Então, observe o seguinte: como eu disse, o nosso vetor deslocamento ele é sempre menor e no máximo igual ao nosso módulo da nossa variação de espaço. Dividindo, então, ambos os nossos termos aqui por ΔT, a gente vai ter, então, as nossas definições aí dos módulos das nossas velocidades médias, vetorial e escalar. Observem, o meu vetor Vm, ele é secante por A e B, conforme o vetor D. Também é um vetor secante por A e B. Observem aqui na figura, os dois são secantes por esses dois pontos. Beleza, então a nossa velocidade vetorial média, ela também pode se reduzir a uma velocidade instantânea. Eu posso querer uma velocidade para um instante t. Então a gente viu que a velocidade média vetorial ela é secante à trajetória, na direção e no sentido do vetor deslocamento d, conforme nossa figura. Agora vamos imaginar a seguinte situação: assim como a gente viu para a nossa velocidade escalar, velocidade média tende a uma velocidade instantânea, quando fazemos o nosso ΔT tender a zero, ou seja, o T2 tender ao T1. Essa definição é a mesma para a velocidade vetorial. A velocidade média vetorial se torna a velocidade vetorial instantânea quando o nosso ΔT, da velocidade média vetorial, tende a zero. Lembrem da nossa definição. Eu estou fazendo velocidade instantânea como o limite da minha velocidade média para ΔT tendendo a zero. Tranquilo? Abrindo aqui os termos, fica bem visível, não é mesmo? Então vamos imaginar a definição de velocidade instantânea aqui, para um ΔT. Eu vou fazer ΔT cada vez menor. Então imagine a minha posição inicial do meu vetor deslocamento entre A e o B1. Eu tenho então um ΔT1 aqui, certo? Agora imagine que esse ΔT vai ser menor, eu diminuir um pouco a minha variação de tempo. O que aconteceu com o meu vetor deslocamento? Também diminuiu. Da mesma forma, eu vou pensar agora num ΔT menor ainda. Não de B1 para B2, mas de B1 para B3. E assim cada vez mais próximo de A. Então, observe que quando ΔT tende a zero, a minha velocidade média vai tender a uma velocidade instantânea no ponto A. E observe agora que não mais essa velocidade instantânea vai ser secante entre dois pontos, entre A e B, mas ela vai ser tangente no ponto A. Observe aqui a nossa trajetória com as velocidades instantâneas representadas em cada ponto, o meu ponto A, o meu ponto B e o meu ponto C, ao longo da nossa trajetória. Então, se a minha velocidade média vetorial era antes secante à trajetória, conforme o deslocamento, conforme o vetor deslocamento, a velocidade vetorial instantânea ela é tangente à minha trajetória, pois como o meu ΔT tende a zero, então a gente tem agora um vetor deslocamento tendendo a um ponto. E o vetor da velocidade pelo seu vetor correspondente deslocamento será agora tangente à nossa trajetória. Observe o seguinte: mesmo que o módulo desses vetores VA, VB e VC sejam iguais, os vetores são diferentes pela nossa definição de vetor, que eu necessito que tenha os três fatores para defini-los: módulo, que no caso aqui são iguais, direção
e no caso aqui são diferentes. Então, eu tenho assim que esses vetores, mesmo que tenham o mesmo módulo, ainda serão vetores diferentes. Agora, observe aqui na nossa figura 1. Vamos dizer que eu vou sair de A e vou até B, percorrendo a minha trajetória. Então, eu tenho um espaço percorrido linear, ΔS, de A até B. Agora, o vetor deslocamento entre A e B, no entanto, como a gente já viu, ele é secante por A e B. Ele não percorre a trajetória. Disso a gente vê então que se eu comparo velocidade média vetorial com velocidade média escalar, pode haver diferença entre as duas, pois as variações de espaços podem ser diferentes quando nós tratamos de grandeza vetorial ou de grandeza escalar. Vimos que o módulo da velocidade média vetorial por AB é sempre menor e no máximo igual ao módulo da velocidade média escalar de A a B. Observe, falando de vetor, o módulo do nosso vetor deslocamento será sempre menor e no máximo igual ao módulo da nossa variação de espaço linear pela trajetória. Logicamente, então, pela definição de velocidade média, linear e vetorial, teremos justamente a relação que o módulo da velocidade média vetorial por AB é sempre menor e no máximo igual ao módulo da velocidade média escalar entre A e B, beleza? Mas vamos ver agora, em vez de velocidade média, velocidade instantânea. Considere o mesmo trajeto de A até B. Vamos comparar da mesma forma a grandeza vetorial com a grandeza escalar, ou seja, velocidade vetorial instantânea com velocidade instantânea escalar. Compare a figura 1 com a figura 3. A gente viu que a velocidade vetorial instantânea ela é tangente à trajetória. Então, para eu sair de A e ir até B, a velocidade vetorial instantânea irá percorrer toda a trajetória, assim como a variação de espaço percorrida com a velocidade escalar instantânea. Fica fácil, então, perceber que, se tratando de velocidades instantâneas, a relação para a grandeza vetorial e grandezas escalares agora se reduz a uma igualdade. Beleza?